Boa tarde, Peron. Acabei de chegar eu fui com o ministro Salvini buscar o Cesare Battisti oficialmente, que foi entregue às autoridades aqui da Itália. Foi uma cerimônia muito reservada numa área militar do aeroporto de Ciampino, aqui em Roma, onde estava presente apenas o ministro do Interior Salvini e o Bonafede da Justiça, e eu fui o único parlamentar italiano, né, e também da Lega, a participar, a convite do Salvini, por ter participado ativamente das negociações do governo brasileiro com o governo italiano, até a captura desse terrorista, comunista, pluriassassino Cesare Battisti. Ele representa uma espécie de acerto de contas, inclusive no relacionamento entre a Itália e o Brasil. Politicamente, como é que isto vai se desenvolver daqui para frente? Parece que já houve até um convite do Salvini ao Bolsonaro e vice-versa. Durante a chegada do ministro do Cesare Battisti, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, já estava falando por telefone com o Salvini, para saber se estava tudo certo, e depois da chegada do Salvini, o Salvini ligou para o presidente Bolsonaro por mais de 15 minutos, trocaram impressões, agradeceu muito ao Brasil, ao povo brasileiro, por esse presente, que palavra dalle parole ai fatti, é uma frase do Salvini, né? Das palavras aos fatos, e do Bolsonaro, a promessa de campanha cumprida. Conseguimos entregar o Cesare Battisti às autoridades italianas. Na verdade, o último governo comunista do Brasil não queria isso, né? Tanto é que deu um asilo no apagar das luzes a um assassino. Mas por que ele deu esse asilo político? Porque algum político italiano comunista, que faz parte dessa seita, pediu para que ele ficasse no Brasil. Então, uma rede internacional que vai da França, da Itália, aí do Brasil, do México, ajudou o Cesare Battisti a ficar há 40 anos zombando da justiça italiana e brasileira e por onde passou. Hoje ele viu que não é intocável e que o Brasil não é mais a ilha paradisíaca para dar refúgio para criminosos. O Brasil mudou, Peron. O próprio Battisti havia pedido refúgio político também. Então, corria-se o risco dele ter que aguardar uma decisão do tribunal na Bolívia. E no Brasil, os advogados de Battisti também entrou com habeas corpus preventivo, que foi negado no final da noite de ontem pelo Toffoli. Portanto, em ambos países, tinha o risco de qualquer tipo de recurso. Mas o Bolsonaro garantiu, intercedeu o ministro Sérgio Moro, também ligando para o homólogo boliviano, para que fosse feita a expulsão para a Itália do Cesare Battisti, e assim preferiu Bolsonaro, porque saindo do Brasil, o Cesare Battisti sai via extradição e aí pode cumprir no máximo 30 anos de prisão, que é o que determina a legislação brasileira. Saindo da Bolívia, é o que gosta o presidente, ele vai ter que cumprir a pena total, o ergástolo, ou seja, prisão perpétua. Dessa forma, o Bolsonaro disse, eu prefiro que ele apodreça, como também disse isso o Salvini, o resto da vida numa cadeia para fazer jus à justiça italiana e às vítimas desse terrorista. Então, foi muito bem orquestrado, muito bem organizado pelas autoridades brasileiras e italianas. São todos de parabéns, Peron. Esse episódio abre um novo caminho no relacionamento Brasil-Itália, na sua forma de ver? Abre, porque agora é o novo governo da Itália, é o novo governo do Brasil. Até agora só nhenhenhen, né? Como se fala no trocadilho aí, né? Era aquela coisa, vamos ver, vamos fazer, e as coisas não aconteciam, né? O presidente Conte, o premier Conte também ligou ontem, né? Para agradecer ao Bolsonaro, eles estavam de acordo das possibilidades de estratégia para trazer de volta o Cesare Battisti. Então, as relações são as melhores possíveis. Acho que nunca na história da Itália
e do Brasil, as relações foram tão próximas agora com o Bolsonaro, ítalo-brasileiro, com o Sérgio Moro, ítalo-brasileiro, né? E eu estando aqui na Itália como um italiano eleito aí na América do Sul, principalmente no Brasil. Qual foi o seu... O senhor trouxe uma carta do Salvini para o Bolsonaro já antes da eleição. Depois disso, existiram outros contatos. Qual foi seu papel exato nesse episódio? Eu participei de todas as relações bilaterais a nível presidencial, né? Eu estive na posse do presidente Bolsonaro, acompanhando o ministro da Agricultura da Lega, o ministro Centinaio, e estou organizando a visita do Matteo Salvini e também de outros ministros ao Brasil e também de Bolsonaro aqui na Itália. Teremos uma visita do Salvini no Brasil e vice-versa, breve, é isso? Sim, sim. O Bolsonaro também quer vir à Itália e o Salvini, que está em meio campanha eleitoral para as europeias, vai arrumar uns 3 dias na agenda em fevereiro para vir ao Brasil. O Conte, o presidente do Conselho, também virá, não? Também virá. Todo mundo quer ir para o Brasil. Todo mundo aqui na Itália adora o Brasil. Diferentemente de alguns consulados que têm alguma mágoa, tratam um pouco, talvez, não da forma adequada, aqui na Itália, os italianos e as autoridades italianas têm uma receptividade muito grande, um carinho muito grande pelo Brasil. Foi muito bem recebido hoje pelos colegas durante a cerimônia da chegada do Cesare Battisti. Então, as relações são as melhores possíveis. Que lições você tiraria desse episódio, tendo em consideração o longo período de fuga e agora esse desfecho? Que realmente o crime não compensa, que o Brasil não é mais o paraíso de bandidos, que a imagem do Brasil mudou para melhor, que a imagem da Itália de ser incapaz de buscar o seu condenado também mudou, e que agora são novos ares, novos tempos, um tempo de quem faz coisa errada tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Ok, deputado. Obrigado. Alguma consideração a mais sobre o fato? Gostaria de dizer que, como ele disse, que eu fiquei muito comovido, feliz por ver o terrorista comunista, mas senti uma mágoa, uma tristeza muito grande naquele momento. Porque ele brincou com as vítimas, com as suas famílias, zombou, fazendo fotos sorrindo, desceu sorrindo. Então eu fiquei com uma sensação de angústia de ver aquele cidadão. E eu estou muito feliz por servir o meu país de sangue, que é a Itália, o meu país de terra, que é o Brasil, por ter sido um dos interlocutores, negociadores, e aquilo que eu prometi, que eu farei de tudo para trazer o Cesare Battisti para a Itália, foi feito, consegui, com o apoio do Bolsonaro, do Salvini e das autoridades italianas. Então, essa é uma glória que eu tenho, que eu agradeço por ter participado ativamente disso, com o apoio de todo o governo, da Lega dos 5 Estrelas. Então, realmente, para mim, como homem, como advogado, como pai de família, é uma satisfação muito grande de dever cumprido, de missão cumprida, justiça fatta.